Você confiaria em um relatório com dados e afirmações sem fonte e com informações duvidosas? Tenho me deparado com muitos trabalhos de alunos de nível de pós-graduação, rasos, superficiais, sem fonte de dados ou defasados, muito comuns ou parecidos uns com os outros, com dados, análise e propostas muitas vezes desconectados da realidade da empresa, elaborados por inteligência artificial na sua quase totalidade. Fazer um trabalho dessa forma agrega o quê em conhecimento, experiência, vivência e sabedoria, não só para o aluno, assim como para o profissional que ele é, e quais as consequências para a sua vida acadêmica profissional e pessoal? Em uma parte dos alunos, ainda significativa, infelizmente, há um conceito de que um diploma vai abrir portas e resolver a sua vida. O que pode até acontecer em alguns casos, mas na realidade o que conta é justamente o conhecimento adquirido, aliado à sua experiência, à sua vivência, à prática, que leva à excelência, à inteligência que processa tudo isso e leva à sabedoria que por sua vez resulta na aplicação mais prática e mais correta de todos esses fatores. O conhecimento, não o diploma, a experiência e a prática correta recorrente, o saber com a vivência, isso que forma, forja a expertise e o reconhecimento. Aí está aí para ser utilizada de forma inteligente nesse caminho. Por isso, um trabalho acadêmico não deve ser visto apenas como uma atividade para obtenção de nota. Ele deve ser desenvolvido como um padrão profissional, semelhante a um relatório que poderia ser entregue à sua diretoria, ao conselho da empresa, a investidores, clientes e ao público interno e externo em geral. E nas duas frentes, acadêmica e profissional, prática e aprimoramento são muito importantes. Mas, como é que eu elaboro trabalhos de alta performance com o uso de IA? Um trabalho bem elaborado não deixa dúvidas sobre a origem das informações, sua veracidade e atualidade, a qualidade de dados, das pesquisas, a lógica das análises, das conclusões e também a originalidade e viabilidade das propostas. Para que seu trabalho tenha autoridade, ele deve seguir estes 7 passos. O primeiro passo é ter um referencial teórico, ou seja, uma base conceitual. Você precisa explicar para quem for receber o seu trabalho conceitos e definições. Por exemplo, o conceito de colocar o cliente no centro pode ter interpretações diversas ou ser confundida por alguns com a experiência dos clientes, UX, no ponto de vendas. Você pode colocar, então, essas definições de duas formas no seu trabalho: no desenvolvimento do texto ou em um glossário ao final. Nos dois casos, essas definições devem ser curtas e breves, referenciadas conforme a BNT no texto ao final e devem vir de fontes confiáveis, de autores conhecidos ou especialistas de reconhecida expertise na área. A referenciação à BNT não é um preciosismo. Ela é importante para quem quer que for localizar a localização e verificar sua veracidade, credibilidade. Via de regra, todos os termos técnicos ou definições devem ser explicados para a sua audiência e devem ter origem clara, serem referenciados corretamente para que não pareçam meras opiniões pessoais, discutíveis e também para que possam ser verificadas. Ao utilizar IA nessa etapa, um dos erros mais comuns são conceitos gerados sem referência de fonte ou com diversas fontes, ou oriundos de fontes não confiáveis. Além do mais, as IAs não conseguem determinar quais temas deveriam ter definições a serem explicadas. A IA frequentemente pode inventar fontes ou interpretar mal conceitos empresariais específicos, e também não pode atribuir a autoria da ferramenta de IA utilizar. Em consequência, definições sem fonte não são confiáveis. Com diversas fontes, não permitem verificação, e isso não transmite credibilidade. Para usar IA nessa fase, certifique-se que o prompt seja bem completo. Selecione pessoalmente o que você acha importante ter de definição em seu trabalho, verifique as fontes e o seu conteúdo, não deixe de verificar e utilize as que acharem importantes, referenciando no texto e, ao final, no formato ABNT. O segundo passo é que todo trabalho deve ter pesquisas, quanto mais melhor. O seu trabalho ficará mais robusto, com mais subsídios para a sua sequência.
Toda afirmação deve ser sustentada. Por exemplo, se afirmo que as avaliações ou resenhas de consumidores são muito importantes para a compra online, eu a sustento com dados de uma pesquisa, uma evidência para dar credibilidade à minha informação, para evitar a percepção de achismo. Essas pesquisas devem vir de fontes confiáveis, devem ser muito recentes, até 2 ou 3 anos, pois com as disrupções que vêm ocorrendo em espaços cada vez mais curtos, os dados podem mudar significativamente e estarem obsoletos. As pesquisas devem ilustrar seu trabalho com dados, tabelas, gráficos, por exemplo, e devem ser referenciados conforme a BNT, novamente, com origem clara e de fácil comprovação, com data dos dados ou de publicação, para que sua audiência comprove que são dados recentes. Vale a pena reforçar, utilizar referências à BNT não é um preciosismo acadêmico, é para possibilitar rastreabilidade. Quem lê o seu trabalho, o seu relatório, seja seu professor ou dirigente da sua empresa, precisa saber exatamente de onde veio o dado para validar a veracidade do seu conteúdo e sua atualidade. Nesse passo, ao utilizar IA, um dos erros mais comuns são dados de pesquisa gerados sem fontes ou com diversas fontes, oriundos de fontes não confiáveis, de datas diversas, algumas bem vencidas, sem relação com a problemática do contexto ou com a empresa do seu segmento. Em consequência, geram afirmações genéricas e sem fonte, que não são confiáveis, não são sustentadas. No mercado, isso pode ser visto como falta de rigor e até desleixo. Para usar a IA nessa fase, certifique-se que o prompt seja bem completo. Utilize a IA para sugerir pesquisas ou mais pesquisas, verifique as fontes e o seu conteúdo, as datas e utilize os dados, gráficos, tabelas ou imagens que acharem importantes, referenciando no texto e, ao final, no formato ABNT. A tecnologia está aí para potencializar sua pesquisa, não para substituí-la. Pesquise, referencie e mostre sua autoridade no assunto. Pesquisas também são muito importantes para os próximos passos, por isso, quanto mais melhor. O terceiro passo são as análises, a sua interpretação dos dados. Aqui o seu trabalho recebe uma importante camada de valor. Nesta fase, entra em prática aquilo que comentamos no início. O seu conhecimento, a sua experiência, a sua vivência, aliás, a sua prática e seu desenvolvimento, processa tudo isso para a sua visão de aplicação mais prática e mais correta. Como vemos, tudo isso, né, nisso tudo, esse processo é individual, pessoa a pessoa, o que também contribui muito no coletivo, no caso de trabalhos em grupo. Por isso que cada empresa toma o seu caminho, normalmente diferente, muitas vezes muito diferente uma das outras. Isso ocorre pela quantidade e qualidade dos dados coletados na fase anterior, na interpretação dos dados pesquisados, a importância da base, na conexão com o contexto da empresa, com o tema, na identificação de problemas ou oportunidades. Como podemos perceber, nessa fase, não devemos utilizar IA logo no início, para fazer as análises por nós. Fazer isso significaria delegar uma das fases mais importantes do trabalho, recebendo em troca uma análise geralmente rasa, superficial e repetitiva, praticamente a mesma resposta em diversos trabalhos. Não agrega camada de valor no seu trabalho, pelo contrário, compromete sua nota ou sua imagem. Pensando no aluno, ele não está praticando essa fase. Ele deveria aproveitar esse momento para se desenvolver nesse sentido. Na academia, a consequência é uma possível perda de nota por falta de rigor, e de originalidade, com risco de plágio. Na empresa, pode ter seu relatório rejeitado pela diretoria, perder credibilidade e importância como profissional. Afinal, para que uma empresa precisa de um executivo para fazer um trabalho raso ou um trabalho dessa maneira? E a IA não conhece o conteúdo do curso que você faz ou a cultura da empresa em que você trabalha. Vai usar IA nessa fase? Utilize apenas depois de você fazer suas análises, para verificar se estão coerentes e se poderia incluir mais algum tipo de análise que complementasse ou enriquecesse seu trabalho.
Com isso, você não estará fazendo a IA pensar por você, mas abrindo novos horizontes para o seu pensamento e conhecimento. O quarto passo é o de propostas, que devem ser consequência lógica das análises das pesquisas, que não pode surgir do nada, não podem ser alucinações criativas. Propostas devem resolver problemas reais, não repetir o óbvio. Propostas devem agregar, não simplesmente validar. Você deve indicar o objetivo de cada proposta e deixar bem claro a sua justificativa. Lembre-se, se o seu trabalho for bem feito, você vai convencer a diretoria da empresa a adotar suas propostas. Novamente aqui, não devemos utilizar a IA para fazer ou gerar propostas. O que normalmente sai da IA, sim, são propostas que não agregam ou já foram implementadas pela empresa, propostas genéricas ou soluções não viáveis, sem relação direta com problemas identificados ou sem estar baseadas em dados e evidências. Vai usar a IA nessa fase? Use para verificar a coerência das propostas, com o contexto, com a problemática, com a empresa e com tudo que foi desenvolvido por você até o momento. O quinto passo, a conclusão, com a sua análise sobre os resultados previstos e seus impactos. Faça a conclusão com sua análise crítica, sua, tá? Vai usar IA nessa fase? Use para verificar a coerência da conclusão elaborada por você. E você poderia complementar com alguma coisa, com sugestões a serem avaliadas com você, por você. O sexto passo, formatar o trabalho, inicializar com o contexto, a problemática, a metodologia a ser utilizada no trabalho, suas demandas e finalizar com as referências bibliográficas que devem constar no texto, em referência no texto. Referências ao final que não constam no texto não são consideradas. Ou são consideradas referências decorativas. Não tem validade por não permitir rastreabilidade, por não permitir verificar se foram consultadas, lidas, utilizadas, ou lá no texto, o que é fala sua ou fala dos outros, o que pode ser um grande problema para você na academia e na empresa. O sétimo passo, antes de entregar, verificar o checklist. Seu trabalho tem referencial teórico? As definições são curtas e breves. São de fontes confiáveis e de autores conhecidos ou especialistas de reconhecida expertise na área. São referenciadas conforme a BNT no texto ao final. Seu trabalho é ilustrado por pesquisas. Em número, quantidade suficiente. Elas são de fontes confiáveis, são atuais. Elas estão adequadas à empresa e ao setor da empresa. Todas as suas afirmações estão sustentadas? Estão referenciadas conforme a BNT no texto ou sob as imagens, tabelas e gráficos? E também, afinal, as análises foram feitas por você, elas seguem uma sequência lógica, elas levam em conta os dados das pesquisas do seu trabalho, elas estão adequadas ao contexto, elas estão adequadas à empresa e ao setor da empresa? As propostas foram feitas por você, elas são consequência lógica das indicações dos dados das pesquisas das análises? Resolve o que foi apontado, os problemas reais? Elas estão adequadas ao contexto? Estão adequadas à empresa? São originais? Ainda não estão parcialmente ou em estágio avançado de implantação? São viáveis? São convincentes a ponto de conseguir 100% de aprovação? Seu trabalho tem uma conclusão lógica, convincente e original? Seu trabalho está convenientemente desenvolvido com, por exemplo, iniciando com o contexto, a problemática, a metodologia a ser utilizada, suas demandas e finalizado com referências bibliográficas que devem constar em referências no texto. Passou o texto pelo corretor ortográfico? Erros de gramática não são admitidos na academia, é muito mal vistos nas empresas. A formatação do seu trabalho está adequada, apresentável, sem diferença de tamanho de fonte, espaçamento, sem justificativa? A apresentação ou falta de apresentação pode comprometer a percepção de qualidade do seu trabalho. Então, para finalizar, a IA deve ser utilizada para sugerir a estrutura, organizar ideias
apoiar pesquisas, verificar a coerência das análises propostas, fazer revisões. Você deve utilizar a IA como assistente, não como autora. Esse trabalho foi elaborado por mim, Alain Winandi. Bom trabalho a todos vocês.